Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Davi e você está no canal O Davi Lendo. Hoje eu quero falar de coisa boa. Vamos falar sobre o meu top 10 melhores livros do ano de 2025. 2025 foi um ano muito bom, eu li 36 livros. Foi uma quantidade de livros que eu nunca mais tinha lido e estou muito satisfeito com essa quantidade. E foi bem difícil fazer esse top 10. As piores leituras do ano, já saiu o vídeo, foi até fácil fazer a lista. Mas os melhores livros foi realmente uma lista bem difícil de fazer. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, não se esquece disso para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho. 2026 vai ser um ano que eu acredito muito melhor do que foi 2025, então eu vou aparecer muito mais vezes aqui nesse canal. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, @odavilendo, lá eu apareço um pouco mais, que é mais fácil de postar. Mas enfim, vamos para a nossa lista. Bom, como eu disse, foi uma lista muito difícil de fazer, mas eu cheguei aqui, eu acredito que nos 10 livros que realmente foram os melhores do ano. E começando pelo 10º lugar, para O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulet. Esse livro que, quando eu peguei ele para iniciar, eu já imaginava que eu iria gostar, porque é um livro que faz o meu estilo, ficção científica e tudo mais, mas eu não esperava que eu ia gostar tanto assim do livro, porque já tem adaptação, já tinha assistido algumas coisas, então eu não esperava que iria me apresentar novas perspectivas. Então foi uma surpresa eu gostar tanto dele assim, e é incrível como o Pierre Boulet ele conseguiu escrever algo tão completo e tão bom em pouquíssimas páginas. É uma história que parece ser simples de certa forma, mas o Pierre Boulet ele escreve de uma maneira tão bonita, tão fluida, que faz com que você fique vidrado na história e você só largue realmente quando finalizar a obra. Então, para dar uma contextualizada aqui do que se trata, o Planeta dos Macacos, aqui a gente tem dois cientistas que estão viajando pelo universo e eles se deparam com um planeta que parece muito a Terra. Eles chamam esse planeta de Soror. Quando eles entram à superfície dessa Terra e saem lá da nave, eles tentam se comunicar com uma pessoa que eles viram lá. Porém, quando eles tentam se comunicar com essa outra pessoa, eles veem que essa pessoa e outras que aparecem ao redor deles, elas não se comunicam, não falam, parecem até mesmo primitivos. E aí também chegam macacos que falam, macacos que andam de carro, macacos que estão portando arma de fogo, e eles acham tudo aquilo muito estranho, porque a gente vai ser apresentado, né, nessa ficção de que esse planeta Soror, os humanos regrediram, ou na verdade não chegaram nem a evoluir. A mente humana ficou parada no tempo, enquanto os macacos evoluíram ao ponto de fazer o que os humanos fazem hoje aqui na Terra. Então o Pierre Boulet vai apresentar muitas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho bem bacana, é que lá, ao contrário daqui na Terra, não são os experimentos que são feitos com macacos, né? Mas lá, na verdade, os experimentos são feitos com humanos. Então, os humanos eles passam por testes de inteligência, de repetição, até mesmo na abertura de corpos para poder estudar a anatomia, o cérebro, enfim. Tudo que acontece aqui na Terra com os macacos acontecem com os humanos. E é muito interessante a forma que o Pierre Boulet vai desenvolver isso. Eu não vou me adentrar muito na história porque eu pretendo fazer uma resenha, mas assim, foi um livro fantástico, fenomenal. Aqui o Pierre Boulet, ele mostra como ele é bom escritor, porque ele consegue escrever de forma fluida para a gente ter uma leitura rápida, mas ele não perde a qualidade da gramática. Ele constrói frases assim que são muito bonitas, são inteligentes e não perde, não é uma construção de frase enganchada, mas na verdade muito fluida, entende? Porque muitos autores que saem agora atualmente para apresentar uma escrita mais fluida e um livro mais rápido de se ler, eles abdicam da qualidade gramatical. E o Pierre Boulet não, ele escreveu de forma muito bela e muito rápida de ser lida também. Por isso que um 10º lugar para Planeta dos Macacos aqui foi muito justo. Seguindo agora para o nosso 9º colocado, e não poderia faltar na minha lista de melhores do ano, meus autores favoritos, que é Stephen King. Stephen King com Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro que é uma coletânea de 4 contos,
E assim, pelo menos 2 contos aqui são excepcionais. E eu tô falando de 1922 e O Gigante no Volante. Isso são obras do King que ganharam adaptação. 1922 eu acho que é o mais conhecido, né, que a gente vai acompanhar a história de um fazendeiro e sua família, onde sua esposa ela recebeu uma herança de terras e ela quer vender essas terras para poder sair do campo e ir para a cidade. Mas o fazendeiro ele não quer isso, ele quer pegar essas terras, plantar nessa terra e viver ali, que ele ama o campo, ele adora viver essa vida. E acontece alguma coisa na mente desse cara que ele fala, eu vou ter que matar a minha esposa, e ele simplesmente chama o filho deles aí para poder ajudar ele nessa tarefa. E aqui a gente tem o King com uma escrita muito brutal, muito crua. E foi o livro mais pesado do King que eu li. É algo realmente assim que pessoas com estômago um pouco mais fraco vão sentir, podem sentir sim, o que ele nos apresenta nessa obra. Mas assim, é uma obra muito bem feita, muito bem escrita, porque aqui o King ele vai tratar muito sobre as consequências desses atos que foram feitos aí pelo nosso protagonista e o seu filho. Então tem muito sobre o que se passa na mente de uma pessoa que faz uma brutalidade dessa. Então é algo muito bem escrito, de verdade. Esse foi um dos meus pontos favoritos do livro. Ele só fica atrás para mim do Gigante no Volante, que para mim ganha por pouco do 1922, porque eu gostei um pouco mais da história, porque se trata de uma história meio que de vingança, né? A gente acompanha uma mulher em que ela é emboscada. A gente vai descobrindo depois que não foi por acaso em que ela ficou no prego lá naquela estrada, mas sim uma emboscada feita com a ajuda de outras pessoas para que esse gigante no volante, esse cara que é muito grande, possa pegar mulheres em situações vulneráveis e fazer o que ele bem entender com essas mulheres. Só que a nossa protagonista ela sai viva e depois desse encontro dela com esse gigante no volante, a gente vai acompanhar uma jornada de planejamento para a vingança que o King escreve com maestria. E isso é muito bom, porque a personagem é uma personagem muito forte, não é algo forçado. Então, pra mim, foi o melhor conto do Escuridão Total Sem Estrelas. Tem os outros 2 contos também que são muito bons. Não vou me lembrar aqui o nome, mas eu vou deixar aqui na edição. Que, cara, vale a pena, porque tudo do King que eu li até hoje foi coisa boa. Não li nada que fosse ruim desse cara. Partindo para frente agora com o 8º lugar, a gente vai ter um escritor italiano, Dino Buzzati, com sua obra O Deserto dos Tártaros. Esse livro aqui que foi uma grande surpresa para mim, porque eu não esperava que eu iria gostar ao ponto de ser uma das melhores leituras do ano. Isso foi muito legal, de verdade, assim, porque foi uma leitura fora até mesmo do meu escopo de obras, assim, que eu não tenho o costume de ler, que eu não tinha o costume, na verdade, porque depois de ler O Deserto dos Tártaros, eu decidi, por fim, que iria adentrar mais nesses universos de livros mais clássicos, de livros mais reflexivos. E, cara, foi uma leitura sensacional. Aqui a gente vai acompanhar Giovanni Drogo, que é um jovem, que ele é direcionado para servir no Forte Bastiani. Quando ele chega lá, ele meio que repara que as pessoas estão naquele lugar sempre esperando algo muito grandioso acontecer. E ele vê também, e é algo que eu senti no decorrer da leitura, que aquele lugar é como se fosse uma areia movediça, sabe? Quanto mais você tenta sair de lá, mais profundo você acaba entrando nos alicerces daquele lugar. E isso acaba te prendendo lá. E aí a gente vai acompanhar esse livro que é muito sobre tempo, sobre espera e a ilusão de adiar a vida. A gente tem muitos ensinamentos bacanas aqui. E assim, vale muito a pena a leitura. Não vou me adentrar muito na história, porque eu também pretendo trazer uma resenha bem delicada sobre ele, para poder falar um pouco sobre o que eu entendo desse livro, o que se pode levar para a vida através dessa leitura. Então, O Deserto dos Tártaros é um livro que ele fica ecoando em você
até mesmo depois de meses após a leitura. Então vale muito a pena O Deserto dos Tártaros. E agora, sétimo colocado para uma das minhas autoras favoritas também, que é Agatha Christie, com Uma Porção de Centeio. E aqui eu queria fazer um adendo, porque Uma Porção de Centeio, eu sei que não está entre os melhores da Agatha Christie, mas ele foi exatamente o livro certo na hora certa. Então por isso que eu gostei tanto dele, por isso que ele conseguiu entrar aqui no top 10 de leituras do ano, porque eu li ele exatamente no momento certo. E aqui a gente acompanha uma trama em que um milionário, ele é assassinado, ele é envenenado quando ele está tomando ali o seu chá matinal, e com ele é encontrada uma porção de centeio. E aí a gente vai ser inserido nessa história, apresentando um detetive muito simpático, que você consegue ir acompanhando ele e não é algo cansativo. E também a nossa querida Miss Marple, que é uma das personagens mais carismáticas da Agatha Christie. E outros assassinatos vão acontecendo, e a única pista que a nossa querida Miss Marple tem é que as mortes parecem estar acontecendo de acordo com uma cantiga usada ali na região. E assim, foi um livro muito gostoso de ser lido, eu li ele muito rápido. Eu vinha de uma sequência de leituras não muito boas. Para quem assistiu o vídeo de piores leituras do ano, eu vim de uma sequência de livros da Freida McFadden e não foi uma experiência muito legal, eram histórias que não estavam me agradando muito, e aí eu decidi, não, vou ler algo da Rainha do Crime, porque eu tenho certeza que vai ser uma leitura excelente. E peguei Uma Porção de Centeio e, cara, gostei muito. É uma leitura leve, rápida. Fui enganado novamente pela Agatha. E assim, recomendo muito a Agatha Christie, Uma Porção de Centeio. É por isso que entrou aqui no meu top 10 melhores leituras do ano. E agora, em sexto lugar, para O Bom Doutor, Isaac Asimov, com O Homem Bicentenário. Essa história que, na verdade, está mais para um conto ali, que ela tem um pouco mais de 100 páginas, mas em poucas páginas o Isaac Asimov consegue nos impactar de uma forma tremenda, com uma história muito delicada sobre o Andrew Martin, que ele é um robô que passou mais de meio século tentando encontrar a própria identidade. E aqui a gente tem uma história muito emocionante, muito delicada, que o Bom Doutor ele consegue nos fisgar em pouquíssimas páginas. Assim, foi uma leitura fenomenal para quem está querendo iniciar a leitura de ficção científica. Tanto O Planeta dos Macacos como O Homem Bicentenário são ótimas leituras para você iniciar nesse universo de ficção científica, porque são leituras rápidas e fáceis de se fazer. Então vale muito a pena, por isso que entrou aqui no meu top 10, porque é um livro sensacional. Você consegue se apegar às dores de um personagem que não é humano, em que ele vê todo mundo que ele amava indo embora e só ele permanecendo, e todas as reflexões que ele vai transmitindo, porque quanto mais os anos passam, mais se evoluem as coisas. É sensacional. Agora, pro nosso quinto lugar, mais um livro do meu querido Stephen King. O livro da vez é Mr. Mercedes, o primeiro livro da trilogia do Bill Hodges. Esse livro que foi uma experiência muito bacana. E aqui nessa história a gente vai acompanhar o Bill Hodges, um detetive aposentado, mas que não esquece do caso que ele deixou em aberto antes da aposentadoria, que foi o caso do Mr. Mercedes, que foi um assassino que atropelou dezenas de pessoas em uma feira de emprego, e essas pessoas vieram a falecer. E quando o Bill Hodges se aposenta, ele é incomodado por esse assassino, ele começa a falar com o Bill Hodges, começa a se comunicar, tentando talvez fazer com que o Bill tirasse sua própria vida, mas o Bill ele decide reagir, né? Então ele começa uma investigação de certa forma ali amadora, para conseguir encontrar esse cara e enfim prendê-lo, né? E o mais interessante do Mr. Mercedes é que o King ele decidiu fazer algo de forma mais amadora, a investigação. Certo que o Bill Hodges era um ex-policial, mas as coisas ficam apenas entre ele e o Jerome, que é um jovem da vizinhança dele, e a nossa querida Holly, que é uma mulher um pouco que a gente vai entendendo que ela tem suas peculiaridades. Então ficam apenas entre eles três ali. E cara, tem uma dinâmica muito legal de investigação. A Holly é uma personagem muito carismática, é tanto que o King está escrevendo dezenas de livros sobre ela.
E uma coisa que me surpreendeu muito é que tem até um desenvolvimento de um romance aqui entre o Bill e uma personagem que foi muito bem colocado pelo King. Eu gostei muito da forma que ele escreveu essa parte, esse romance, e também o desfecho dessa relação entre ele e essa mulher. Quando acontece esse desfecho, você sente, sabe? Então foi muito bom, foi uma leitura, uma das melhores leituras do King que eu fiz nos últimos anos. E assim, Mr. Mercedes mereceu o 5º lugar aqui. E eu pretendo continuar a leitura dessa trilogia, seguindo aqui assim como 4º lugar, uma pedrada no nosso querido Ken Follett com O Buraco da Agulha, que foi uma leitura extraordinária. A gente vai acompanhar aqui uma corrida de gato e rato entre os agentes do MI5 contra um agente infiltrado da Alemanha na Inglaterra. É um livro com ambientação na Segunda Guerra Mundial, muito bem trabalhado pelo Ken Follett. E assim, existem muitas coisas acontecendo no decorrer da história em que você fica vidrado com a escrita do autor, porque é algo muito imersivo, sabe? Parece que você está naquele ambiente, seguindo e caminhando junto com os personagens. Esse eu vou ler para vocês aqui a sinopse, para vocês terem uma noção do quão interessante é a premissa de O Buraco da Agulha do Ken Follett, beleza? O ano é 1944, os aliados estão se preparando para desembarcar na Normandia e libertar os territórios ocupados por Hitler, na operação que entrou para a história como Dia D. Para que a missão dê certo, eles precisam convencer os alemães de que a invasão acontecerá em outro lugar. Assim, criam um exército inteiro de mentira, incluindo tanques infláveis, aviões de papelão e bases sem parede. O objetivo é que ele seja fotografado pelos aviões de reconhecimento germânicos. O sucesso depende de o inimigo não descobrir o estratagema. Só que o melhor agente de Hitler, o Agulha, pode colocar tudo a perder. Caçado pelos serviços secretos britânicos, ele deixa um rastro de mortes através da Grã-Bretanha enquanto tenta voltar para casa. Cara, isso aqui é simplesmente fenomenal. Então, não vou falar muito mais sobre o que eu achei do Buraco da Agulha, porque esse é um livro que, com toda certeza, eu vou trazer uma resenha para falar todas as minhas perspectivas da obra, beleza? Então, 4º lugar para O Buraco da Agulha, e ele só não foi mais para cima porque realmente não dava. Porque em 3º lugar a gente tem O Hobbit, do Tolkien, e esse foi meu primeiro contato com o autor, e foi uma clássica jornada do herói. Foi uma leitura muito bela, muito bonita, leve, envolvente e com um universo muito rico. É interessante ver a obra escrita depois de ter assistido os filmes e gostado tanto, e ver que a obra do Tolkien é realmente muito superior aos filmes. Aqui a gente tem uma escrita um pouco mais infanto-juvenil, porque ele vai falar muito sobre essa jornada do herói, sobre valores, sobre a trajetória, a jornada, né? Mas não deixa de ser um livrão, não deixa de ser uma experiência marcante e muito interessante de se acompanhar ali com o Bilbo, a dinâmica com os anões. É algo, sabe, muito bacana de se ler. Então vale muito a pena ler O Hobbit, é tanto que ficou aqui no meu 3º lugar. E o apego que eu criei pelo universo, pelos personagens e até mesmo o apego que eu já vinha dos filmes fez com que esse livro viesse para o 3º lugar. Eu não poderia deixar ele mais abaixo por todo esse apego que eu criei nessa história. Estou tendo que vir regravar aqui a 2ª posição porque o primeiro vídeo acabou corrompendo. Mas enfim, 2º colocado ficou para Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro aqui, cara, que foi um livro sensacional. Eu não vou me aprofundar muito no que se fala o livro, porque eu pretendo trazer uma resenha bem completinha para o canal aqui. Só para dar uma contextualizada para vocês, aqui a gente vai acompanhar o Charlie Gordon, que é um cara que ele tem um retardo mental muito agressivo, e ele passa por um processo de cirurgia em que promete aumentar o nível de QI dele, né? Então ele passa por essa cirurgia e é uma cirurgia bem sucedida. Então a gente vai acompanhar o Charlie saindo de um QI muito baixo, chegar em um QI elevadíssimo, até mesmo superando os cientistas que fizeram a cirurgia nele. E junto com essa bênção da inteligência, da sabedoria,
vem todo o entendimento da crueldade do mundo, vem o entendimento de que aquelas pessoas que o Charlie pensava que eram seus amigos, na verdade eram pessoas cruéis, que riam da cara dele e não com ele. Então aqui a gente tem uma história muito delicada, falando muito de relações humanas, da crueldade que o homem pode ter, pessoas mais frágeis, pessoas diferentes. E cara, é sensacional, é um livro que fica ecoando em você depois de dias, depois de meses de leitura. Assim, leiam Flores para Algernon, além de estar no meu top 10 de melhores livros do ano, virou um favorito da vida, porque é um livro muito sensível, muito único e vale muito a pena essa leitura aqui. Então fica essa dica de Flores para Algernon do Daniel Keyes, beleza? E em primeiríssimo lugar, eu dei uma roubadinha, eu coloquei 2 livros em primeiro lugar porque eles se completam, eles fazem parte da mesma trilogia e, cara, se tornaram os livros favoritos da vida e, assim, leituras extraordinárias. E eu tô falando de O Rei do Inverno e O Inimigo de Deus, do nosso querido Bernard Cornwell. Esse aqui vocês só precisam saber que vocês devem ler, porque, cara, aqui a gente vai ter um reconto das crônicas arturianas e o Bernard Cornwell vai tentar trazer esses personagens míticos, esses personagens que existe a dúvida se existiram ou não existiram, para a nossa realidade, para uma história fantástica. E ele vai brincar muito com a personalidade desses personagens. O Arthur, na verdade, não era o que a gente imaginava. Guinevere, Lancelot, Galahad, Merlin, não é o que a gente vê nos contos de fadas, né? Então ele vai brincar muito com isso, sem deixar também a parte mística do lado de fora. Tem sim um quesinho de sobrenatural, de magia, mas tudo muito baseado na realidade. E assim, a gente acompanha na visão do Devil Cardan, ou Defel, enfim, que pra mim é um dos melhores personagens da ficção que eu li até hoje, porque é um cara muito carismático e a gente vê ele saindo do nada para se tornar alguém muito importante nesses eventos das crônicas arturianas. Isso vale muito a pena, e se eu pudesse te indicar apenas um livro para você ler na sua vida, seria O Rei do Inverno e toda a sua trilogia. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa nesse vídeo para poder ajudar. Diz aí se você já leu algum desses livros, se algum desses livros te interessou. Tiveram outras leituras aí que foram muito boas, que eu posso trazer um vídeo à parte sobre. Não entraram no top 10, mas foram leituras incríveis. 2026 eu quero fazer muitas outras leituras tão boas quanto essas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve e comenta, beleza? E até a próxima, valeu!